nome é Ricardo Amorim e hoje vou falar consigo sobre decisões e iniciativa. Podemos ter excelentes qualidades, termos imensa motivação e excelentes ideias, mas continuarmos com o estofo de um subalterno. O que revela quem é o líder é a iniciativa e a coragem de tomar decisões e de arcar com as responsabilidades. As pessoas que receiam as responsabilidades e que limitam as suas ambições a coisas fáceis e vulgares nunca terão alma para arrastar os outros consigo no seu projeto de vida. E arrisco mesmo a dizer que nunca conseguirão algo de importante na vida. Se tem uma boa ideia, não tenha medo. Coloque-a em prática. Não importa o que os outros digam, que devia ser assim ou de outra forma. O que importa é que coloque em prática e que não fique adiando essa decisão de começar com pequenas desculpas ou por opiniões de terceiros. Se estiver sempre a olhar para o lado negativo, nunca estará na altura certa para fazer nada, porque sempre vai ter contras na sua vida. E vai chegar a uma altura que olha para trás e vai pensar ou dizer: pois, se tivesse feito assim, talvez tudo fosse diferente. Não permita que isso aconteça consigo. Não existe nada mais perigoso para alguém que tenha uma ideia e que seja um pouco empreendedor do que a impotência de decidir. Eu falo-vos por experiência própria. Este é certamente o ponto em que mais tive que melhorar e continuo nesse trabalho diário. Já perdi algumas oportunidades por falta de iniciativa e principalmente por seguir opiniões de outras pessoas. Daqui a pouco já vos vou contar um dos piores exemplos disso mesmo e que veio a tornar-se ao longo dos tempos e ao longo da minha vida, da minha carreira profissional, numa das minhas melhores lições de aprendizagem e de evolução nesta matéria. É lógico, com isto, não estou a querer dizer que avance sempre sem nenhuma precaução. Não é isso. Aliás, deve sempre, antes de tomar uma decisão, proceder a um exame leal e consciente das soluções apresentadas. Todavia, como falámos há pouco, não fica à espera de situações perfeitas para avançar. Eu conheço e vejo imensas pessoas hoje em dia que só avançam em determinados projetos ou assuntos quando têm tudo estudado, quando já sabem tudo ou quando se sentem 100% prontos e 100% capacitados. No meu ponto de vista, não existe problema nenhum nisso. O problema é que situações perfeitas não existem hoje em dia. E esse tipo de pessoas raramente chega a conseguir o objetivo desejado. Porque normalmente, nesse percurso da perfeição, eles vão perdendo o foco, o entusiasmo e principalmente a vontade de o desenvolver. E acabam sempre, ou quase sempre, por nunca fazerem nada. Nunca se esqueça de uma coisa: a decisão vale muito mais do que a precisão. E como em todos os projetos precisa sempre de seguidores, se estiver sempre a oscilar, dificilmente alguém o irá seguir. Não se esqueça que é nas oscilações dos líderes que é criada o nervosismo dos colaboradores e a inquietude dos executantes. Sem falar nas perdas de tempo e de dinheiro que a indecisão cria. A indecisão leva o líder a ficar passivo ou inativo perante as adversidades. E o pior que pode fazer para ultrapassar as adversidades e os obstáculos é ficarmos passivos. É sempre melhor uma atitude que faça movimento do que uma pessoa ficar passiva e não fazer nada. Se não procurar dominar os acontecimentos, será sempre dominado por eles. Uma decisão, mesmo imperfeita, seguida de firme execução, é preferível à espera prolongada da resolução ideal que nunca ou só tardiamente será executada. Chegou o momento de vos contar a tal história que de certa forma veio ajudar-me a mudar completamente a minha vida em relação a este assunto da decisão. Mas antes disso, gostava de vos fazer só aqui um à parte. Como vos falei no vídeo anterior, a tal ideia da criatividade de todos falarmos de um vídeo, eu vou dar exemplo disso, ao contar esta história. E espero que vocês continuem a fazer os vossos vídeos sobre histórias pessoais que tenham uma moral e que tenham um ensinamento que vos tenha trazido algo de positivo na vossa vida. Então, voltando a esta tal história que eu vos quero contar, tudo começou pouco depois de eu começar o meu negócio. Eu tive uma ideia fantástica ao ponto de me tirar horas e horas de sono, tal era o meu entusiasmo. Então o que eu fiz foi o seguinte: eu combinei uma reunião com um dos meus sócios e partilhei com ele todos os pormenores da minha ideia para os dois juntos colocarmos em prática e seguirmos em frente partilhando o sucesso, como é lógico. Mas eu nessa altura não sabia que nem sempre a realidade é igual ao imaginário. E da parte dele eu só tive negatividade e contras sobre tudo o que lhe estava a falar.
Agora, o que é que acham que eu fiz naquela altura? Estávamos no meio do ano 2000 e eu tinha apenas 23 anos. E depois de ouvir de uma pessoa que era um dos meus mentores, dizer que a minha ideia não tinha muitas formas de se implementar no nosso mercado, fiz o normal de alguém daquela idade. Eu comprei a ideia dele e a opinião dele e não avancei com aquilo em que acreditava. E sabe o que é que aconteceu mais tarde? Ele pensou posteriormente sobre a ideia, achou-a interessante e colocou em prática. Passado algum tempo, 2 ou 3 meses, eu vi-o a falar publicamente nessa mesma ideia, como se fosse sua autoria. E como eu julgava anteriormente, essa ideia teve um enorme êxito, nacionalmente e internacionalmente, pois essa ideia percorreu muitos dos países europeus. Agora, eu acredito que ao estar a ouvir o que eu estou a contar, deve estar a pensar, essa pessoa não é uma boa pessoa, ou é uma má pessoa, vá como quiser. Mas de certa forma está errado. O problema não foi do meu sócio, ou da falta de ética do meu sócio. O problema foi meu, porque não tive a iniciativa nem a coragem de tomar a decisão de avançar sobre essa questão e sobre essa ideia que eu acreditava e de seguir em frente com ela, contra tudo e contra todos. Não importava as opiniões, o que importava é que eu acreditava nela. Agora, a moral da história. Nunca deixe que os outros roubem o seu sonho e as suas ideias por falta de iniciativa. Não se esqueça de uma coisa, se você não fizer, alguém vai fazer por si. Mais vale uma decisão errada do que decisão alguma. Para o próximo vídeo, irei passar para si o 4º ponto para o sucesso, a inteligência emocional. O meu nome é Ricardo Amorim.